Joia. Então, eu queria dar uma boa noite, né, para todos que estão presentes, né, todos e todas aqui que estão presentes. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Então, eu sou o professor Alessandro, muitos já me conhecem, né? Acho que a maioria de vocês já me conhece. Sou professor, né, tanto na rede pública de ensino, que trabalho no estado do Paraná com formação de professores, né, curso de formação de professores, e também sou professor, né, do Claretiano Centro Universitário, nos cursos de graduação em filosofia, e também sou coordenador do curso de psicanálise, de pós-graduação em psicanálise e filosofia do Claretiano. Então, a nossa intencionalidade, né, de trazer esse diálogo é em virtude, né, da criação do Instituto. Esse ano nós estamos abrindo, né, digamos assim, inaugurando a possibilidade de criação do Instituto. Eu estou em Curitiba, né, mas aqueles que também estão fazendo parceria comigo estão em outros locais do Brasil. A ideia, né, é que esse instituto ele tenha um funcionamento online, então isso facilita, né, integra pessoas de diferentes localidades, e ele surge, na verdade, de uma demanda muito específica, né? Há mais ou menos 2 anos atrás, quando nós criamos o curso de pós-graduação, há o interesse, né, de muitas pessoas que fazem a especialização em atuarem como psicanalistas, né? Só que, na verdade, o curso de pós-graduação ele é um curso que traz noções teóricas, né? Ele não é um curso que tem como intenção, né, digamos assim, oferecer uma formação, né, voltada para a psicanálise, até mesmo porque hoje a gente vai discutir muito isso, vocês vão entender um pouquinho mais, né, do porquê que não é possível, né, haver esse aspecto de oferta formativa, né, porque o percurso de formação de um psicanalista, ele é, em primeiro lugar, singular, porque ele está muito relacionado com o próprio sujeito, ele demanda um estudo e capacitação contínua, né, e demanda também outras questões, né, que estão relacionadas a um tripé muito específico, né, que envolve tanto a questão do domínio da teoria, quanto a questão da análise pessoal e também a questão da supervisão. Então, a intenção, né, de fazer essa palestra hoje, ela demarca não somente, né, esse campo de atuação que o Instituto vai trabalhar, porque a ideia, né, é que as pessoas elas se formem continuamente dentro do Instituto e auxiliem o Instituto também a capacitá-los, né? Então, a ideia de formação é que os indivíduos participem das tomadas de decisão, então definam os temas, definam os cursos, enfim, é para atender uma demanda muito específica, né? Já que essa formação ela precisa ser contínua. Então, nós criamos 2 modalidades de associação. Uma modalidade é gratuita, a outra é paga. A modalidade que é paga, ela é mais voltada para quem já está atuando, né, com a clínica psicanalítica. Então, é, tem necessidade de fazer análise, de fazer as sessões de supervisão. E a modalidade gratuita, ela é uma modalidade mais abrangente, né, porque ela permite, né, que aqueles que estão estudando, que não têm tanto interesse em em participar, né, digamos assim, atuar como profissionais da psicanálise, permite, né, com que realizem o estudo, e, enfim, e acompanhem todas as sessões, né, as sessões elas são abertas, então o indivíduo ele pode acessar, ele pode acompanhar, né, tem alguns diferenciais, assim, com relação a essas modalidades, mas elas vão ficar mais claras a partir do ano que vem. Esse ano ainda muita coisa está em construção, né, o site ainda a gente tem muita coisa para ser atualizada. Então, aos pouquinhos, né, por isso que a gente criou aquele grupo, que aos pouquinhos, né, nesse grupo do WhatsApp, a gente vai alimentando, e aí vocês vão sabendo dessas informações, conforme elas forem chegando, e também vão se inteirando um pouco mais, né. Ano que vem, provavelmente, a gente vai ter uma reunião, onde a gente vai juntar todos, né, e pensar, né, em diferentes questões aí, da estruturação do próprio Instituto. Então, convido todos vocês, né, a participarem, a interagirem, aqueles que têm interesse, né, no estudo da psicanálise. Eu acho que é um campo muito amplo, muito interessante de saber. Então, fica aqui o meu convite, né, para todos vocês estarem participando, tá? Então, a gente vai iniciar o nosso ciclo de palestras. Então,
foi uma maneira que nós encontramos, né, em primeiro lugar, de fazer a divulgação do Instituto. Nós também estamos fazendo aqui a divulgação, eu não sei se vocês, acho que não verão aqui, mas nós temos um livro que nós publicamos aqui junto com o professor Sérgio Mascoli, que foi o organizador, Psicanálise Plural, né, Olhares Singulares sobre o Inconsciente, que tem a publicação aqui de vários autores, né. Amanhã, acredito que o professor Sérgio possa estar, de certa forma, apresentando para vocês, né, melhor o livro, e a gente aproveita também como uma ponte, né, para fazer essa divulgação desse livro, que traz vários autores aqui, então, com vários temas, né, dentro da psicanálise. Compartilhei aqui com vocês aqui a capinha do livro, já que eu não estava conseguindo mostrar o livro por causa da câmera. Então, são vários autores, né, Psicanálise Plural, Olhares Singulares sobre o Inconsciente. Então, eu escrevo um dos artigos, nós temos vários outros autores, inclusive os dois palestrantes, a Daisy, que vai palestrar na sexta, e o Sérgio, que vai palestrar amanhã. Eles também são autores, né, escrevem também capítulos. A organização é, inclusive, do Sérgio Mascoli, né, que tem ampla experiência aí, na psicanálise, na atuação na psicanálise. Então, de início, né, seria isso. Eu vou deixar o link aqui no chat, para que vocês possam dar uma olhada. Daí amanhã, com certeza, ele vai apresentar, acho que apresenta um pouco melhor, ele que é o organizador, né, tem um conhecimento global aí de toda a publicação, então vai ser interessante também. Mas deixo aqui, já aproveito aqui, né, para fazer esse pré-lançamento, digamos assim. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho hoje, então, sobre formação e atuação em psicanálise, né, dentro desse tema aqui da psicanálise na contemporaneidade. Então, aqui tem a apresentação do Instituto, né? Então, esse nome, né, in situ, ele é uma palavra de origem do latim, né, que significa no local, na posição original. Então, a ideia, né, é exercer, né, digamos assim, o estudo da psicanálise, a prática da psicanálise, sempre se remetendo, né, honrando ali o legado freudiano. Né? Então, nós sabemos que nós temos inúmeros autores dentro da psicanálise, mas sabemos que a raiz da psicanálise, né, inclusive a forma como ela é conduzida até hoje, em termos clínicos, ela vem de Freud. Né? Então, boa parte da apresentação, né, que eu vou mostrar para vocês aqui acerca da formação, ela tem como principal fundamento, né, a estrutura, né, foi pensada por Sigmund Freud. Tá? Aqui, então, eu fiz o convite para vocês, né, para vocês estarem analisando. No finalzinho, eu passo o endereço do site para vocês. E a gente inicia aqui, já que eu sei que tem vários, eu vi pelo perfil, né, de interesse, o convite foi passado tanto para alunos, aqueles que são meus alunos da graduação, então tem muitos alunos que são, né, que estão na formação em filosofia, não têm conhecimento de psicanálise. Então a gente começa com uma definição, né, de psicanálise, né. Então, a psicanálise ela acaba sendo tanto uma teoria quanto um método de investigação da mente humana, né? Então, ela foi desenvolvida ali por Sigmund Freud no final do século XIX, e ela tem como principal objetivo aí, buscar compreender, né, os processos mentais inconscientes, né, que influenciam o comportamento humano, os pensamentos e as emoções. A questão do inconsciente, ela é uma noção nova, né? Ela é introduzida por Freud, embora existam autores dentro da filosofia que já trabalharam noções parecidas, embora não tenham trabalhado com essa palavra específica, inconsciente. Leibniz, por exemplo, é um deles. Mas, basicamente, né, se referindo, né, o inconsciente, né, como uma região não acessível, né, conscientemente para nós, uma criação freudiana. Né? Então, dentro disso, né, a partir, né, dentro de toda a teoria que Freud desenvolveu, né, então a partir da análise, né, de experiências passadas, da questão onírica, né, dos sonhos, dos lapsos da linguagem, né, e de outros fenômenos mentais, a psicanálise ela busca trazer a consciência, né, a partir desses conflitos internos e traumas aí que causam sofrimento psicológico. Né? Então, ela tem um campo de atuação bem específico. Hoje nós demarcamos, né, uma diferença
fundamental entre psicanálise e psicologia, não é a mesma coisa, né? Existe uma discussão muito grande, né, dentro da academia, se psicanálise é ciência, se não é ciência. Eu, particularmente, acho que é uma discussão que talvez não seja nem tão relevante, porque a própria psicologia, ela também é passível por esses questionamentos, né? A filosofia também, né, não é uma ciência. E essa questão da definição da psicanálise, né, eu já li muitos artigos. Acho que depende muito do conceito de ciência também que você aplica, né? Então, por exemplo, ela pode não se encaixar no conceito de ciência popperiano, né, que adota o critério da falsibilidade como um critério para você determinar o que é e o que não é ciência, mas ela pode se encaixar, por exemplo, no conceito de Thomas Kuhn, por exemplo, na questão de paradigma, né? Embora, se a gente fosse pensar a psicanálise dentro do conceito de Thomas Kuhn, a gente pensaria que ela está ainda dentro daquilo que Thomas Kuhn chamou de ciência normal, né? Então, ele acreditava que a ciência evolui a partir da quebra de vários paradigmas. Então, você tem um paradigma, que é um modelo teórico que é estabelecido pela ciência, e essa quebra de modelos, né, vai levando, digamos assim, a uma sucessiva evolução do pensamento científico. Não acho importante, né, digamos assim, demarcar, porque dentro da psicanálise a gente tem muitas outras questões, digamos assim, que são de ordem mais urgente e emergente, mas tem alguns autores que se dedicam, acho que é válido também no campo da pesquisa, né? Mas eu prefiro olhar para a psicanálise como uma área do conhecimento humano, né? Uma área de estudo, né? Da mente humana, e dessa forma, né? Pensar ela de uma maneira muito singular e muito particular, né? Então, eu olho para ela, né? Enquanto uma teoria, mas também enquanto um método. Então, tem essa particularidade, e lógico, né, dentro da inúmera, dos inúmeros autores, né, que abordam, existem diferentes visões, a gente não vai conseguir encontrar um consenso a partir dessa perspectiva, tá? Então aqui, para que a gente possa falar um pouquinho sobre formação e atuação, para aqueles, né, basicamente, para aqueles que são já iniciados, né, já são mais experientes, isso é corriqueiro. Mas como eu falei que o nosso público é um público onde a grande maioria, né, está com interesse, né, em estudar psicanálise, em exercer a prática clínica em psicanálise, essa diferenciação ela é importante, né? Então nós temos aqui umas diferenças fundamentais entre a psiquiatria e a psicologia, para demarcar justamente uma diferença posteriormente, né, com a própria psicanálise. E aí vocês vão entender por que essa demarcação ela é importante, e eu já vou antecipar para vocês, porque o exercício da psicanálise no Brasil, ela, ela não é regulamentada por uma lei específica, né? A psicanálise ela não é uma profissão, ela é uma ocupação, né? Ela é uma ocupação, e dentro, né, do Código Brasileiro de Ocupações, a psicanálise está lá entre muitas outras ocupações. E aí, o porquê, né, que ela é colocada como uma ocupação, isso tem uma relação profunda com a questão histórica, com o legado freudiano, e as implicações dela ser uma ocupação e ela não ser uma profissão, né? As profissões são regulamentadas. Então, quando você pega, por exemplo, a medicina, a própria psicologia, elas são regulamentadas a partir de um conselho, né? Um conselho regional, um conselho federal. Então, você tem uma regulamentação para aquela prática, e existem órgãos que regulam, né? Que regulam essa prática. Não é o que acontece com a psicanálise, né? A psicanálise, ela é considerada uma ocupação, né? Um exercício livre, né? Digamos assim, embora exista, né, um certo rigor com relação a como ela vai ser praticada. Então, no decorrer aqui da nossa conversa, eu vou explicando um pouco para vocês. Então, essa demarcação, né, dessa diferença, ela vai ser importante para que a gente entenda os outros elementos um pouco mais adiante aí na minha fala. Então, a gente pega a psiquiatria, né, então, qual é o foco, né? O foco é o diagnóstico, né? Aqui já tem uma questão bastante interessante, que é a questão do diagnóstico. Eu acho que hoje a gente vive dentro de um período onde as pessoas se definem por diagnósticos, né? E isso é algo que a psicanálise critica muito, né? De que o sujeito seja definido, enquadrado dentro de um diagnóstico. O diagnóstico não pode defini-lo, né?
em toda a sua complexidade, mas se tem muito isso na psiquiatria, né? Principalmente com relação à última versão, né, do DSM, que é um manual que é utilizado, né, pela psiquiatria para desenvolver e aplicar, né, um diagnóstico para os pacientes com base numa determinada, num determinado número de sintomas, tá? Então, é uma classificação extremamente numerosa, né, se você for ver, e isso traz, né, digamos assim, uma certa reflexão em até que ponto, né, digamos assim, isso seria algo pertinente para outras áreas do conhecimento que não a psiquiatria, que trabalha muito em cima da questão biológica, farmacológica, tá? A formação, né? A formação é um especialista em saúde mental, então é um médico, é alguém que fez uma faculdade de medicina e que se especializou, né, em psiquiatria. Então, geralmente o médico estuda lá 5 anos, ele se forma, né, na clínica geral e depois ele busca, né, residência e vai se especializar. Alguns vão para ortopedia, outros vão para pediatria e alguns vão para psiquiatria. Então, a psiquiatria é uma área de especialização dentro da medicina, tá? Com relação ao tratamento, né, então ele vai utilizar medicamentos, né, existem psiquiatras que também são psicoterapeutas, então também possuem formação, embora a faculdade de medicina não os capacite para isso, mas eles buscam essa formação para além, né, do exercício da própria psiquiatria, e outras intervenções aí para acabar tratando, né, transtornos mentais, como depressão, ansiedade, esquizofrenia, enfim, existem inúmeros outros lá que são descritos a partir do DSM, que são classificações, né, das doenças mentais. Abordagem. Tem uma abordagem mais biológica, né, médica, buscando identificar aí as causas, né, biológicas dos transtornos mentais e utilizar medicamentos aí para tratar os sintomas. Então, uma das grandes revoluções dentro da área da psiquiatria foi o surgimento do primeiro antidepressivo, né, que é o Prozac. E, de certa forma, isso, na época, né, isso gerou uma, um grande entusiasmo, né, no sentido de que todos os problemas mentais poderiam ser resolvidos a partir do uso da medicação. E hoje nós já sabemos que não é bem assim. Que é necessário, né, que você tenha uma combinação de tratamentos para que você consiga, né, não somente de tratamentos, mas também de hábitos de saúde, isso é muito importante. Então, não é somente se medicar, né, porque o medicamento ele não vai resolver o teu problema, ele vai ser um paliativo, né, mas existem outros caminhos, né, então outros caminhos que envolvem a questão da psicoterapia, que envolvem a questão da própria análise, a questão também, como eu falei, de hábitos de saúde, né, prática de exercícios físicos, alimentação, enfim, tem vários outros elementos que vão influenciar lá no final, né, para que você consiga ser um indivíduo saudável, tá? Então, houve, né, esse entusiasmo, né, porque os resultados foram muito significativos, a remissão de sintomas também, mas com o passar dos anos e das décadas, isso acabou se percebendo, né, que não era uma solução milagrosa, né, que haveria de se ter, né, outras intervenções, né, e que somente ela não seria suficiente para garantir a saúde do indivíduo. Do lado ali nós temos então a psicologia, então o foco ali, né, o estudo dos processos mentais, do comportamento, das emoções humanas. A formação e a graduação em psicologia, e aí utiliza diversas técnicas, né, teorias psicoterapêuticas, né, várias teorias, métodos. Então, por exemplo, uma questão importante que a psicologia usa, que a psicanálise não trabalha, é a questão da psicometria. Né? A psicometria ela foi desenvolvida, né? São vários testes que foram desenvolvidos, que passaram por crivo de pesquisa, passaram dentro daquele método, né, tradicional lá das ciências duras, né, onde você seleciona um determinado grupo, você aplica aqueles testes, você coleta resultados, você faz análise dos resultados e depois você tem, digamos assim, você tenta, né, aplicar, digamos assim, a partir daquilo que a teoria te diz, o que a prática conseguiu trazer, o que o resultado da prática conseguiu trazer.
Então, os testes psicométricos, eles são aplicados, né, por psicólogos, porque eles vão estudar cientificamente a estrutura disso. Então, é um dos elementos, né, digamos assim, que vem junto ali com a formação da graduação em psicologia. Abordagem, né, abrange uma ampla gama de abordagens terapêuticas, né, e aí você tem só algumas ali, né, a famosa TCC, né, que é a cognitivo-comportamental, a humanista, a sistêmica, e muitas outras, né, linhas que nós conhecemos, e logoterapia também, né. Então, e a psicanálise é uma delas, tá? Então, também existem muitos psicólogos, né, que após concluírem a graduação optam pelo método psicanalítico, né? Ele abraça o método psicanalítico como uma forma de fazer a sua abordagem terapêutica. No entanto, né, o psicanalista ele não tem esse leque mais aberto, né? Ele está, digamos assim, ele está circunscrito na questão, né, do método psicanalítico, né? Nós tivemos várias revisões, né? Por exemplo, Lacan é um dos principais psicanalistas que faz uma revisão, né? Uma revisão, não, uma retomada, uma releitura, né? Dos conceitos freudianos. Mas o psicanalista ele circula dentro, né, das teorias da psicanálise. Então tem que se observar que tem muita coisa que o psicólogo pode fazer e que o psicanalista não pode, né? Então, e esse conhecimento, né, ele é bastante importante. Então, hoje nós temos dentro do Brasil uma, uma quantidade muito grande, né, de cursos que vendem a ideia de habilitação em psicanálise. E eu já digo para vocês, não existem cursos habilitantes em psicanálise no Brasil. Quiçá, talvez, no mundo, porque isso vai depender de cada legislação. Por quê? Né? Já vou explicar para vocês que é justamente o que envolve, né, essa formação do psicanalista e que mantém relação profunda, né, com algo que ele precisa realizar e que uma instituição não é capaz de oferecer no intervalo de alguns anos. Então, mencionei para vocês que a formação do psicanalista ela trabalha muito em cima de um tripé que foi estabelecido por Freud, que é essa ideia da questão da análise pessoal, a questão do domínio teórico, do estudo, né, e a questão da supervisão. E não dá para uma instituição, e tem instituições que oferecem, tá? Oferece no sentido de que, olha, você faz um curso aqui de um ano, nós oferecemos supervisão, nós oferecemos análise, e ao final você é um psicanalista, né? Então, se vende uma falsa ideia, né, dessa formação. Então, a gente costuma falar que o trabalho do psicanalista só termina com a morte dele, né? É lá que ele vai, digamos assim, de certa forma, não ter mais espaço, né, para ampliar suas experiências, seus conhecimentos, sua troca de saberes. Então, se vende muito isso, né? Então, e isso é um dos pontos também que levou, digamos assim, a questão da proposição do Instituto, né? Que a ideia não é vender formação. A ideia é mostrar o caminho certo de como você pode se transformar, né, ou exercer a psicanálise de uma forma ética, de uma forma comprometida. O psicanalista está trabalhando com seres humanos, ele está trabalhando com a saúde humana, que é algo muito sério. Né? Então, não é porque a profissão, teoricamente, ela não tem uma regulamentação federal, uma única entidade, né, como tem lá o Conselho Federal de Medicina, o Conselho regional, etc. e tal, que isso faz com que o psicanalista não esteja alvo de sanções civis, criminais e também aquelas ligadas ao próprio Código de Defesa do Consumidor, já que ele vai estar prestando um serviço. Então, hoje a gente tem um cenário muito complexo, que é um cenário onde existem múltiplas formações, muitas vezes ela é uma formação que é vendida dessa forma que eu mencionei para vocês, e esse indivíduo muitas vezes ele pensa, né, que eu já fiz análise, eu já fiz a supervisão, então eu estou apto para atender, e não é bem assim. Né? É muito perigoso ele iniciar esse exercício da psicanálise sem a troca entre pares, sem uma supervisão de alguém mais experiente, sem a dinâmica, né? A rotina do psicanalista ela deve se dividir entre atender os seus pacientes, estudar, né, e discutir os casos.
com seus pares, né? Porque isso é muito importante, porque é um trabalho contínuo, né? Não é algo, por exemplo, que você pode se precipitar e, de certa forma, já oferecer, né, em pouco tempo, né, uma solução para o problema, ou, como eu mencionei, né, a sociedade de hoje, ela se preocupa muito, né, em diagnosticar, em dar um diagnóstico. O trabalho do psicanalista é um pouco mais lento, não é tão rápido assim. A gente precisa ter muito cuidado com relação a isso. Então, dentro disso, né, a gente precisa entender, então, que né, existe uma diferença fundamental entre psiquiatria, psicologia e a própria psicanálise. Então, aqui, né, eu trouxe o foco, né, ó, compreender, né, o inconsciente e os conflitos internos que influenciam o comportamento humano. Você tem uma coisa, por exemplo, que é central na teoria psicanalítica, é essa noção, esse conceito de consciente. Né? O terapeuta, né, o psicanalista, ele vai trabalhar em cima dessa noção. E nem todas as teorias da psicologia trabalham com a noção ou com o conceito de inconsciente. Então aqui a gente já consegue identificar, por exemplo, uma diferença muito profunda, né? Então, que é a ideia de que o psicanalista ele tem que ter a fidelidade ao método que ele está utilizando. Né? Então, e isso é muito importante para que você conheça exatamente, né? Então você precisa ter um bom domínio teórico para que você consiga ir em direção à prática. Né? Então, esse domínio teórico, ele precisa vir, né? Então, não é algo, por exemplo, que você vai adquirir da noite para o dia. Mas não significa também que você precisa ficar estudando 20 anos para depois ir para a clínica, né? Então, é a questão de você ter um acompanhamento, de você ter um espaço onde você possa ter uma formação continuada. Acho que essa é a palavra mais adequada, uma formação continuada, né? E de você demonstrar seriedade ética com relação ao trabalho que você vai realizar. Então, aqui, né, formação, né? Então, formação específica em psicanálise, né, conforme os requisitos legais. O que a nossa legislação diz? Ela diz que os cursos não são habilitantes, então não existe um curso aqui no Brasil que vai te habilitar ao exercício da psicanálise. Recentemente, nós tivemos muitos cursos de graduação em psicanálise que foram abertos aqui no Brasil. Essa é uma discussão que foi levantada, inclusive, eu acho que foi em setembro que teve um fórum, acho que em Brasília, aonde as associações, muitas associações, institutos, psicanalistas, né, de renome aqui no Brasil, né, o Christian Dunker participou da discussão, sobre, tem muitas faculdades que estão buscando a regulamentação desses cursos de graduação. E essa discussão ela é muito importante porque ela cai, digamos assim, na mesma armadilha desses cursos que vendem a formação completa lá para o psicanalista, né? Porque vem essa questão, tudo bem, você vai ter um curso de graduação em psicanálise. Durante, né, durante o curso, a faculdade vai fiscalizar se o aluno está fazendo análise pessoal, como que ele vai fiscalizar isso? Né? Ele pode até exercer uma certa tutoria na questão da supervisão, mas e análise pessoal? Não, por mais que tenha um método rigoroso, não, a gente vai solicitar declarações de que ele está fazendo sessões regulares, e depois que ele sair? Né? Não tem uma entidade reguladora. Ele vai fazer, então, existe um argumento muito forte que é um lobby empresarial de vender cursos. Hoje, no artigo que eu fiz a leitura, foi o artigo do próprio Christian Dunker, ele falou que existia cerca de 11 cursos de graduação sendo abertos, e não vai resolver o problema. Então, hoje, quem faz um curso, porque esse curso não é regulamentado, quem faz um curso de graduação em psicanálise, ele vai ter, sob o ponto de vista, não tem um reconhecimento como algo habilitante. Né? A formação sempre foi livre, então o psicanalista ele sempre vai buscando essa formação continuada em cursos livres, né? Então, e esses cursos livres variam muito a carga horária. Tem cursos livres de 10 horas, de 20, de 30, de 300, de 800, já vi cursos de 1.100, 1.300 horas.
O que eu acho que seria mais vantajoso é o indivíduo se vincular, né, a uma associação, a um instituto, para ele acompanhar, digamos assim, de uma forma mais perene a formação. É um curso, às vezes, muito longo, né, ele acaba sendo desgastante vendendo essa ideia de formação única, que é o que não existe. Então, dentro dessa perspectiva da formação do psicanalista, esses cursos ainda não são regulamentados, né? Por exemplo, nem os cursos de pós-graduação no Brasil, eles são reconhecidos. Os cursos de graduação no Brasil, eles são autorizados pelo MEC. Um curso de especialização, ele é autorizado. O que significa que ele é autorizado? Que a instituição pode ofertar aquele curso, né? Os cursos de graduação, sim, possuem reconhecimento, né? Os que já estão aí. Por quê? Porque se entende que a especialização, ela é um espaço onde o indivíduo vai estudar, pesquisar, né? A pós-graduação, ela forma para pesquisa, né? Então, por exemplo, quando nós criamos lá o curso de psicanálise lá no Claretiano, a gente tinha essa ideia, a gente está formando aqui o indivíduo para ele absorver a teoria, para ele desenvolver estudo, para ele pesquisar, né? Então, não é curso habilitante, nunca foi, e nunca vai ser, né? Então, há de se tomar esse cuidado. Então, existe essa discussão veio bem forte esse ano, porque aumentou bastante o número de instituições, e ela é uma discussão que não vai resolver o problema, porque as universidades, elas não são entidades reguladoras. Por exemplo, nos Estados Unidos, a, a, a legislação ela é muito local, né? Porque cada estado tem uma legislação diferente. Mas existe um consenso, por exemplo, lá, né, que o indivíduo que vai exercer alguma atividade dentro da saúde, ele precisa fazer um determinado curso, que não é um curso de graduação, né, mas ele precisa ter alguns conceitos básicos lá no trato, né, com o ser humano, etc. e tal. É uma posição dos Estados Unidos. Existem outros países que adotam uma posição muito parecida com o Brasil. Então, cada país vai estabelecendo, né, as suas regras próprias de como lidar com essa questão. E essa questão de você partir, né, para a graduação como se fosse um solucionador dos problemas, não vai resolver, porque ela não é uma instituição reguladora. Ela vai ser mais um curso que vai ser oferecido e que vai criar um mercado muito elitista, porque nem todas as pessoas têm condição de fazer um curso superior pagando, e nós sabemos que no ensino público, as faculdades públicas são muito concorridas, né, há um número restrito, tanto que a educação superior no Brasil ela não tem caráter obrigatório, né? Temos, porque o indivíduo não tem acesso à possibilidade de acessar diretamente a uma vaga, ele precisa passar por um concurso vestibular. Então, isso criaria um grupo seleto, né, de pessoas que teriam acesso à formação e os outros não. Então, existem várias questões ligadas a isso, né, sobre essa questão. Veja, eu sou um professor que atuo, né tanto, né, na rede pública quanto no ensino superior e não me coloco a favor. Eu acho que ela tem uma particularidade muito diferente de outras áreas do conhecimento, principalmente da psicologia, para que ela obtenha, né, digamos assim, essa regulamentação. A gente pode discutir outras questões. Tem outras questões que talvez sejam interessantes, que não dizem respeito específico, né, ao critério formativo do psicanalista, mas talvez, né, para fazer uma reflexão com relação à questão da própria atuação, né, que é algo, por exemplo, que existe uma compreensão, às vezes, muito rebuscada, né, sobre a atuação do psicanalista. Então, isso mas é uma discussão que precisa ser feita com toda a comunidade. Ela não pode ser resolvida, né, simplesmente com uma canetada. Então, as instituições, elas precisam ser ouvidas, os psicanalistas precisam ser ouvidos. Então, é algo que precisa ser analisado com muito cuidado, tá? Então, aqui nós temos a formação, né? A famosa formação, né? Tripé psicanalítico, né? Então, nós temos ali de um lado a teoria psicanalítica, a análise pessoal e a supervisão psicanalítica, né? Legado freudiano. Freud, por exemplo, ele nunca foi um defensor de que a psicanálise, a formação em psicanálise, ela fosse obtida em ambiente acadêmico. Por quê? Porque existe dentro da academia um certo academicismo e um rigor da ciência positiva que Freud não acreditava que aquilo se aplicasse à psicanálise.
né? Pelo contrário, isso poderia destruir a psicanálise. Então, sempre foi de opinião, né, de que ela fosse realizada, de que a formação do psicanalista ela fosse realizada dentro desse tripé, que seria, né, o domínio da teoria psicanalítica. Então, na época de Freud, por exemplo, a partir do momento que a teoria ganhou impulsão, é que foram surgindo as primeiras associações, né, os primeiros centros, mas até então eram muitos artigos que eram publicados, que serviam como objeto de estudo formativo. Haviam também palestras, convenções, que eram espaços, né, que eram interpretados na época como espaços de formação. Tá? Então, o domínio da teoria psicanalítica é um elemento essencial, né, para o exercício, né, da clínica psicanalítica. O segundo ponto é a análise pessoal. Né? O psicanalista ele deve fazer análise enquanto estiver atuando. Né? Por quê? Tem vários elementos, por exemplo, que são importantes. A questão, por exemplo, da própria contratransferência, eu acho que é um elemento bastante importante, né? Que é um fenômeno que nós temos dentro da clínica psicanalítica, né? A maneira, né, como o inconsciente ali do psicanalista vai reagir àquilo, né, que o paciente vai trazer a partir do seu inconsciente. Então, a análise, ela serve tanto quanto um ponto, digamos assim, de autoconhecimento, quanto também de próprio conhecimento da própria psicanálise em ação. Né? E também a questão de que existe uma pressão muito grande, né? Você está trabalhando ali com o sofrimento, então a gente não pode esquecer que o psicanalista também é um ser humano. E aí tem uma questão muito interessante. A análise pessoal é algo que, sobre o ponto de vista freudiano, Freud parece que ele não abre muito mão a partir disso, né? Tem uma citação, né, que eu separei aqui, que eu acho muito interessante. Eu vou fazer a leitura para vocês aqui, porque eu achei ela, uma citação de Freud, ela está no artigo que ele escreveu em 37, Análise Terminável e Interminável, e ele diz o seguinte: chegamos à conclusão de que o indivíduo que não valoriza a própria análise e não a trata como tarefa contínua nunca passará de um charlatão, se insistir em praticar psicanálise. As pessoas que se dedicam ao tratamento dos outros em nome da psicanálise e se sentem dispensadas de ter sua própria análise concluída ou de continuá-la regularmente, são não apenas um perigo, mas também um erro. A sua ignorância e a sua falta de tato, seus equívocos e, acima de tudo, sua incapacidade de lidar com a transferência podem levar sérios danos, desvirtuando a psicanálise. Então, essa questão... Existem também muitos autores que têm uma crítica com relação a essa questão do tripé, porque eles acham que muitas vezes o psicanalista ele venera isso aqui como se fosse uma divindade, né? Tá dentro disso aqui, né? Tá ok, né? E é algo muito mais complexo, né? Algo que vai muito além de um mero tripé que envolve teoria, análise e a questão da supervisão. Existem coisas que são mais complexas, mais profundas, né? Dentro do exercício da psicanálise ou da clínica psicanalítica, que vão muito além dos três elementos desse tripé, tá? Mas muitas vezes isso aqui é utilizado, né, como um elemento para justificar, como eu disse, né, muitos cursos que oferecem, por exemplo, a ideia, né, de habilitação. Então, o curso de 800 horas, e tem cursos bem renomados no Brasil que vendem isso. Por exemplo, curso de 800, 1.000 horas, então você vai fazer análise, você vai fazer supervisão, então dá aquela ideia e daí você sai com um certificado de psicanalista, né? E como eu disse, não existem instituições habilitantes. Então, ali, aquele curso que ele fez é um curso livre, como qualquer outro curso livre, como tem lá o curso de 30 horas, 60 horas, talvez, né, ele precisa escolher bem aonde que ele vai empregar, né, o tempo dele ali para ele continuar estudando, se aprimorando, e também o que ele precisa, né. Então, isso é uma característica muito importante. O que eu preciso, né? Eu sou, por exemplo, um psicanalista já com muita experiência. Para o psicanalista experiente, talvez um curso introdutório não vai fazer sentido. Né? Talvez outros temas, talvez, por exemplo, um tema ligado à questão da... esses dias atrás foi passado, né, uma enquete lá no grupo dos temas, né? Por exemplo, a questão da psicanálise online é algo que veio muito forte na pandemia, não somente dentro da psicanálise, mas também dentro
da própria psicologia, e ela é uma questão muito polêmica, né? Porque ela quebra um pouco, ela rompe um pouco com essa ideia do setting, né? Do setting psicanalítico. Então, e aí? Né? Quais são os limites e possibilidades? Então, é uma questão interessante para psicanálise, para psicanalistas que já são mais experientes, né? Será que ela é uma abordagem que realmente ela pode ser, né, aplicada? Então, tem outras questões. Então, é muito disso. Por isso que eu falo que a formação em psicanálise ele é muito singular. Quando eu falo que ela é singular, é justamente disso, do indivíduo. Não é que é singular no sentido dele ser sozinho, não é isso, tá, gente? É singular no sentido de você construir o teu caminho. Né? Pô, você é um novato, você ainda não domina, né, aspectos da teoria. Pô, você tem que ler Freud. Né? Eu tinha um aluno meu que ele falava assim, professor, eu vou ler Lacan. Por quê? Você vai, não, Lacan já traz um resumo de Freud, não precisa ler Freud. Eu falei, não faça isso, cara. Né? Vai botar a cara no livro lá. Precisa ter contato com os clássicos, né? Eu sou professor de filosofia, por exemplo, eu acho que é, é essencial que o indivíduo tenha contato com o texto clássico para entender a filosofia. Ele não pode ficar só lendo história da filosofia. Assim como a gente não pode ficar só lendo história da psicanálise, né? A gente precisa também ter acesso e ter um tempo dedicado para a leitura dos clássicos, né? Ou dos, pelo menos, né, se você está começando ali, dos principais autores ali, né? Lacan, Melanie Klein. Inclusive, a Melanie Klein é um exemplo clássico. E essa questão da formação, veja, é uma questão muito interessante. Muitos, né, psicanalistas não tinham formação na área médica, nem na psicologia. A filha do Freud era professora, né? Então, a Melanie Klein também não tinha uma formação na área médica. Então, são pessoas assim que desenvolveram uma teoria muito robusta, né? Um entendimento profícuo na área. Então, às vezes, acho que a sociedade ela tem muito essa compreensão, né? É o que eu sempre falei, né? Às vezes, um pedaço de papel não diz muita coisa. Por exemplo, não é porque eu tenho um diploma, né, que isso significa que eu seja bom no que eu faço. Quando a gente consulta com o médico, a gente nunca sabe, né? Tá lá o diploma dele pendurado na parede. Mas quando a gente reflete sobre os nossos alunos na sala de aula, tem sempre aqueles alunos que são muito bons, tá? Muito bons, dedicados. Tem aqueles que são meia boca, que faço o que é básico. E tem aqueles que não querem nada com nada, que terminam lá juntando os cacos, né? Então, às vezes, quando você vai no profissional, você não sabe, o diploma está lá pendurado na parede, mas que tipo de profissional que ele é? Então, tem muito a ver também com a questão do comprometimento, né? Comprometimento ético, dedicação, tá? E por último, ali a supervisão, né? O psicanalista deve ser supervisionado por um profissional ou por profissionais, existem grupos de discussão. Eu sempre achei que grupos de discussão são muito melhores do que você ter somente uma pessoa dialogando contigo. Essa ideia de mestre, preceptor, porque grupos de discussão, de supervisão coletiva, você tem a possibilidade de analisar muitos outros casos, de você pensar junto com pessoas que têm informações diferentes, que têm experiências, tempos de experiência diferentes, é uma troca muito mais incessante, né? Mas, enfim, isso, como eu falei, é um percurso singular. Às vezes o indivíduo ele acredita que ele precisa ter uma pessoa muito mais experiente para ele estar dialogando com ela, mas existe a possibilidade também, né, de você pensar isso dentro de uma perspectiva mais abrangente. Então, formação do psicanalista, né? Então é de fundamental importância, né, que o psicanalista atuante esteja vinculado a alguma instituição. Não é obrigatório. Você não precisa estar vinculado a uma instituição, né? Às vezes tem essa ideia também, né, da carteirinha do psicanalista. Não tem carteirinha de psicanalista. Não tem. O máximo que a instituição pode dar é uma declaração dizendo que você é associado, que você é vinculado, que você participa das sessões de supervisão, né? Se você faz análise com alguém da instituição, pode ser declarado isso, mas ela não é habilitante. Qual é a vantagem de você estar vinculado a uma instituição? É você ter um espaço onde você possa discutir, estudar, se aprimorar, né? Ter um exercício ético.
Agora, se o indivíduo quisesse, por exemplo, estudar sozinho, nada impede, tá? Então, facilita o caminho, mas não é obrigatório. Mas por isso está escrito, é fundamental a importância, né? Porque às vezes você está numa situação ali onde você precisa realmente de apoio, né? Ninguém é autossuficiente. Embora as instituições não exerçam um papel habilitante, elas garantem a prática, né, do tripé psicanalítico, né, e constituem o espaço de formação continuada. Então, elas oferecem possibilidade para que você faça análise, elas oferecem sessões de supervisão, elas oferecem materiais de estudo, elas oferecem cursos. E aí cada um dentro do seu caminho, né, singular, vai vendo o que faz mais sentido, o que lhe falta, tá? Nesse percurso formativo. A psicanálise do Brasil não está regulamentada como uma profissão, mas como uma ocupação. Então, de acordo ali com o Código Brasileiro de Ocupações, né, item 2515/50. Então, não existe a profissão, mas existe como ocupação livre. Então, é permitida a prática, ela não é uma prática ilegal, tá? Aí, algo que eu já mencionei anteriormente, né, cuidado com as pseudoformações, essa ideia que vende o pacotão, né, seja um psicanalista em um mês, por aí vai. Então, cuidado, né? Porque aí, na verdade, o que vai acontecer? Você só vai estar perdendo teu tempo, né? Então, você precisa saber que o caminho, né, é um caminho singular. Você precisa buscar, né, um ambiente onde as pessoas trabalhem com seriedade. Levem isso a sério. Isso é muito importante. Então, a ideia de um curso único, né, contendo tripé, que forme, habilite o profissional de psicanálise, então, é uma ideia que não se aplica. A ideia de uma carteirinha de psicanalista também. Ah, mas por que que tem várias instituições, associações que emitem? Elas emitem porque muitas vezes o indivíduo solicita, ele quer ter aquela carteirinha para dizer que ele está vinculado àquela instituição, né? Mas que ela é habilitante, não é. Nós não temos uma regulação, como tem lá o Conselho Federal, o Conselho Regional, tá? Então, talvez é muito mais importante, né, o comprometimento do psicanalista, né, com a análise pessoal, com a questão da supervisão, com a questão do estudo, do que necessariamente a questão do próprio documento em si, né, tá? A ideia de existência de cursos reconhecidos pelo MEC, né, em psicanálise, né, não tem nenhum curso reconhecido, tá? Os cursos que estão aí estão pleiteando isso, mas daí desses cursos serem fatores delimitadores do exercício da psicanálise está muito longe, porque vai ter que ter uma lei federal dizendo que, né, para o indivíduo ser psicanalista, ele precisa se formar numa graduação em psicanálise. Isso não tem. Então, hoje, quem faz um curso de graduação em psicanálise vai ter o mesmo valor que ele fizer um curso lá, de tantas horas lá, de formação, um curso livre, por aí vai, porque eles vão estar oferecendo ali o aporte teórico. E eu tenho observado, inclusive, as grades de disciplinas que eles estão oferecendo, e olha, tá complicado, né? Pela forma como está sendo estruturado. Então, acho que existe um interesse muito forte mesmo ali, né? Dessa questão de abrir espaço mesmo, né? Inclusive, o primeiro curso que surgiu foi aqui em Curitiba, na cidade que eu tô, que foi a Uninter. Putz, eu não podia estar falando, gente. Não podia estar falando o nome da faculdade. Mas esqueçam o que eu falei, tá? Mas é o curso que foi o primeiro, né? Que pleiteou, e daí outros aí pelo Brasil afora foram na. E eles estão pleiteando hoje, né? Junto ao MEC, essa questão. E se for reconhecido? Se for reconhecido, não muda nada. Como eu falei, a gente precisaria ter uma lei federal regulamentando a profissão. Aí é diferente. Aí, se tiver uma lei federal regulamentando, aí já é uma outra história. Mas o fato de ter um curso de graduação não vai mudar absolutamente nada dentro dessa visão, digamos assim, formativa que nós temos, tá? Então, é um processo longo e que tem que envolver, sim, né, as pessoas que atuam, não as pessoas que são donas de universidades, pessoas que atuam, que trabalham, que pesquisam, que estudam. São essas pessoas que vão ser, digamos assim, que estão dentro, né, desse universo. As pessoas que são aí proprietárias, né, esses grandes grupos, né, financeiros e que são proprietários de faculdades, de universidades, eles
eles não têm um vínculo somente com uma área do conhecimento, né? A ideia é da Universitas, né? Ou seja, são uma ampla gama de cursos, né, que estão sendo oferecidos ali, tá? E aí a questão, entramos no exercício da psicanálise, então tem alguns elementos assim que são bastante importantes, né? Então, que eu havia mencionado, então a questão do estudo, da formação continuada, né, de você estar sempre se aperfeiçoando, de você estar sempre buscando, né, aquilo que te faz falta no teu percurso formativo, aquilo que vai agregar, aquilo que vai fazer com que você exerça melhor o seu trabalho. E isso vai depender de cada um. Tem uns que já têm 1 ano, 2 anos, 3, 5, 10, 15, 20, 30 anos de experiência na psicanálise. Então, isso vai variar muito, né? A discussão entre pares ele é muito importante, né? Você manter esse diálogo, né, com seus pares, dialogando, sempre aberto a estar aprendendo. Não é porque você tem mais experiência que significa que você saiba mais. Às vezes você sabe algo que o outro não sabe, mas às vezes o outro sabe algo que você não sabe. Então a gente tem que sempre se colocar né, todos nós temos que se colocar numa posição de aprendizagem. A questão da análise do psicanalista, que nós já vimos aqui, segundo a própria perspectiva de Freud, que é algo muito importante para delimitar, né, se você é um profissional ou não é um profissional, então é necessário sim, né, é algo muito importante, mas tem muitas pessoas que não fazem. Tenho colegas, inclusive, da área, que atuam, eu sei, não fazem. E complicado, né? Então, o que você pode falar é aconselhar a pessoa, né? Tentar convencer ela a partir do diversos pontos de vista do porquê que é importante, mas se ela está atuando ali, e veja, não são pessoas que estão atuando há pouco tempo, não. Ética profissional. Então, hoje nós temos bons códigos de ética elaborados, né, dentro das associações psicanalíticas, da Associação Brasileira de Psicanálise. Então, vocês podem, não precisa ter um código de ética específico, né, nossa, próprio, não. Se você está atuando ali, né, como psicanalista, você pode se guiar dessas instituições, né, que são mais, que tem uma tradição maior, que já tem, né, o seu código consolidado, dá uma lida, né, estuda, veja, né, o que está colocado lá como parte do exercício ético e profissional. A importância do setting do protocolo de atendimento. Então, esse que é o problema, né, que nós mencionamos muitas vezes, dos diversos cursos que tem, né? Porque às vezes o indivíduo ele faz vários cursos de teoria psicanalítica, mas ele não faz um curso específico de clínica psicanalítica. Então, às vezes, ele estudou muito, né? Todos os teóricos, a teoria, mas ele não sabe o que fazer numa primeira sessão de análise. Ele não sabe por onde começar, né? Ele não vai saber fazer uma anamnese, ele não vai saber estruturar, né, esse setting inicial que é necessário para você iniciar a sessão. A questão do registro é muito importante. Né? Como que você não vai registrar as ideias? Eu, por exemplo, tenho dificuldade de lembrar que eu comi hoje o café da manhã. Se não anotar, não lembra. Né? Precisa anotar, precisa registrar de alguma forma. Né? Existem várias formas hoje de a gente poder fazer esse registro. Né? Para que você possa analisar, refletir. Né? E você conhecer também, né, os limites e possibilidades ali. Né? Tem que tomar muito cuidado, né, para você não alimentar os desejos do teu paciente, né, do teu analisando, né. Então, o rigor, né, com relação à questão da sessão, inicia no horário tal, termina no horário tal, às vezes o pessoal pensa que é burocracia, isso não é, né, é que se você estender um pouquinho ali, você vai estar alimentando ali, né, satisfazendo, né, digamos assim, o desejo daquele indivíduo. E aí? Então, você precisa, né, se precaver, pensar em vários aspectos que são muito importantes. Às vezes, né, não dá para ter essa visão de que é algo que foi estabelecido, né, como fundamental para o exercício da clínica que possa ser renegado. A questão do contrato, definir, né, quantas vezes é necessário. Uma outra questão que eu bato muito é a questão da abordagem humanizada. Muitas pessoas que pensam, por exemplo,
tempos atrás eu até comentei, a minha esposa fazia análise pagando R$ 250 a consulta. Eu acho um absurdo. Não que o indivíduo não mereça, né? Mas eu, por exemplo, sempre, aí é uma questão minha, eu sempre faço uma abordagem mais humanizada. Eu tento ver as condições do indivíduo. Nem todo mundo pode pagar a mesma coisa. E aí você nega a possibilidade daquele indivíduo, muitas vezes, de estar tratando o seu sofrimento por uma questão financeira. Mas isso é uma questão ética, pessoal, né? Mas tem pessoas que cobram, e muito mais ainda do que isso, né? Tem valores muito superiores, né? Em relação. Então, tem essa questão também, que o psicanalista ele pode ter essa preocupação, né? Será que ele está dependendo, né, da natureza, do que se manifesta para ele ali numa determinada situação? Será que ele vai ter condição de levar aquela análise adiante? Às vezes é interessante recomendar um colega, às vezes você não está preparado para uma determinada situação. Eu não vou entrar aqui em detalhes, né, com relação a quadros, né, porque são extremamente específicos, mas tem essa questão também. Não dá para abraçar tudo, né, porque senão você vai estar prejudicando o indivíduo ao invés de ajudar ele. E fidelidade, né, ao método, né, psicanalítico, né. Não pode fazer, por exemplo, não, aqui na minha análise eu abordo o TCC, né, com o psicanalista. Não pode, né, você precisa ter fidelidade ao método psicanalítico. A gente já viu, por isso que eu falei lá no início, né, de pegar aquelas diferenças, né, que são muito básicas, né. Existem muitas outras diferenças também que a gente pode destacar ali, mas ali só foi para dar uma ideia, tá? Então a gente está chegando no final aqui da nossa fala aqui. Então, está em debate, né? Então, essa questão dos cursos de graduação, eu acho que é uma coisa que todos aqueles que fazem parte da comunidade psicanalítica, sejam estudantes, sejam pesquisadores, sejam psicanalistas, né, que exercem a clínica, eu acho que é um debate muito importante, a gente precisa fazer, analisar os limites e possibilidades, o que isso, se isso traz benefício, se não traz benefício, né? A questão dos cursos de pós-graduação, na minha visão, eles são cursos, né, o curso de especialização, principalmente que nós temos, como eu disse, é um curso que te traz um aporte teórico, mas ele não tem a capacidade de te dar aquela visão da prática. Não é nesse espaço que você vai conseguir esse tipo de formação, né? Isso eu sempre falei para os alunos da pós em psicanálise lá do Claretiano. Inclusive, o Júnior está aqui hoje, né? O Júnior, quando ele terminou o curso, ele veio falar comigo, e ele deve lembrar bem que eu falei para ele, olha, na época, né? Falei, olha, a melhor coisa é você né, buscar fazer análise, supervisão, buscar uma instituição que seja séria, né, no tratamento disso, que aborde essas questões. Isso já faz um tempo, eu não sei quanto tempo faz, acho que já faz bastante tempo. Ele me mandou uma mensagem. Mas essa que é a questão, porque não dá, né? Por exemplo, e tem muitas coisas que a gente vai descobrindo nesse processo também, né? Então, a gente não nasce sabendo, né? Teve muitas coisas que eu também fui aprendendo com o tempo. Então, a gente não pode ter vergonha também de não saber, né? Então, tem que perguntar, a gente tem que ter vergonha de não perguntar, né? De não estar disposto a aprender, isso a gente tem que ter vergonha. De que a gente não pode aprender com o outro, né? Então, a gente precisa ter um pouco de humildade intelectual. E cursos livres, né, de formação em psicanálise, tem muitos, né? E aí o que eu digo para vocês, a busca desses cursos vai muito com relação à tua demanda, né? Teu tempo de atuação, tua experiência, aquilo que você tem interesse, aquilo que você está precisando enquanto aspecto formativo dentro da tua atuação, tá? Então, como eu falei, tem cursos que vão trazer uma visão mais teórica, tem cursos que não tem uma relação tão forte com a questão da prática, às vezes está precisando ali né, de algo muito específico ali, relacionado à prática clínica, e às vezes não vai trazer isso para você, né? Você vai fazer lá um curso sobre teoria psicanalítica freudiana, não vai trazer. Então, você precisa saber o que você está precisando e buscar isso, né? Tá? E aí, qual que é o papel, então, de todas essas instituições, né, no percurso formativo do psicanalista? Qual que é o papel da universidade? Eu acho que esse foi um grande erro também nessa discussão aí, do pessoal falar... Veja, a psicanálise já estava, né? Teve um argumento que utilizaram que a psicanálise não estava dentro das universidades. Então, era necessário ter o curso de graduação em psicanálise, porque a psicanálise precisava estar dentro da universidade.
Isso é uma mentira. A psicanálise está há muitos anos dentro da universidade. Né? Lógico que por muito tempo ela atuou muitas vezes de uma forma mais transversal, mas hoje está muito presente, né? Ela está presente em cursos de extensão, ela está presente em cursos de especialização, e que não trazem essa ideia, né, habilitante. Então, cada instituição tem o seu papel, a sua contribuição, nenhuma delas deixa de ser importante nesse percurso formativo, mas nenhuma delas também pode se sobrepor, né? Ah, é mais importante, é melhor, isso é muito relativo, né? Tá? E deixa eu chegando aqui. Então, chegando ao final aqui da nossa exposição, exercício da psicanálise, né? O que torna uma pessoa apta, né, para fazer atendimentos, né, em clínica psicanalítica, né? Em última instância, né, o estudo continuado, comprometimento ético, fidelidade ao método, a experiência na prática, né, na prática clínica. E para alcançar esses elementos, é fundamental, né, a observância, né, inicial ali do tripé, né, ou seja, da teoria, da supervisão, da análise, embora a gente saiba que vai muito mais além disso, né, a integração com seus pares, né, por meio aí das instituições, centros, associações, faculdades também, né, ou seja, a formação está sendo ofertada em diferentes espaços. Cabe a você escolher qual espaço que você acha mais adequado para você se aprimorar, né, dentro daquilo que você precisa. E a formação, ela deve ser singular, como eu disse para você, singular nesse sentido de que você precisa sempre buscar aquilo que te falta, continuada, né, não existe a ideia de uma formação única, e ela precisa ser em pares. Eu acho que o diálogo ele é fundamental, né? Então, quando a gente fala especificamente de formação, veja, a gente está falando ali de formação, né, de um aspecto, né? Então, esse aspecto da singularidade, da formação continuada, né, da discussão em pares, ele é muito importante. E é isso, gente. Então, a gente finalizou aqui a nossa palestra. Eu peço desculpas, né, porque ela foi muito objetiva, né, a ideia mesmo era passar uma noção, como eu disse para vocês, o nosso público, né, é um público de pessoas que ainda, né, estão iniciando nesse percurso. Então, para os mais experientes, né, eu com certeza vou ficar devendo. Mas, para aqueles, né, que estão iniciando, já dá uma boa ideia, pelo menos, né, uma boa ideia de que caminho, né, que você pode estar construindo, tá? E aqui eu deixo aberto, então, para vocês interagirem, para vocês participarem. Fiquem aí, não saiam, gente, porque eu preciso passar o link do Forms de Presença, tá? Então, a gente tem aí a previsão, né, de término 9h30, então nós temos 1 hora de fala e mais a possibilidade de ter até 30 minutos de discussão, mas se não houver os 30 minutos de discussão, não tem problema, a gente termina antes, tá? Não é nada obrigatório. Então, eu vou passar aqui a palavra, vou ver quem levantou a mãozinha. Então, tem aquela mãozinha do Meet ali. Eu peço que vocês utilizem aquela mãozinha para estabelecer a ordem, só para a gente fazer as coisas aqui de forma organizada. Então, aqui, o primeiro a levantar a mão foi o Júnior e depois a Anne. Então, eu vou passar a palavra para o Júnior. Vai lá, Júnior. Pois não, professor Reina. Primeiro, agradecer imensamente e parabenizá-lo pela exposição. Uma instrução fundamental, importantíssima, principalmente para aqueles que querem, desejam e estão atuando, né? Eu só queria deixar registrado uma aula que o senhor nos agraciou algum pouco tempo atrás, de fundamental importância, mas de fundamental importância mesmo, quando o senhor deixou bem claro, olha, aquele que está atuando na psicanálise, em clínica, no consultório, ou aqueles que desejam, é importantíssimo deixar claro para o seu cliente, para o seu paciente que te procura, que se trata de um psicanalista e não qualquer outro profissional, para não gerar confusão ou conflito, né? Como já aconteceu comigo no consultório. Uma senhora perguntou, pois não, então eu sou como psicólogo, eu disse, não, 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 não. Desde o início eu falei para a senhora que não. É psicanalista, eu, de formação, eu sou filósofo, não psicólogo. Porém, psicanalista. Então é importante, né?
para que não haja problemas, né? Como o senhor falou, de ordem até jurídica, em desfavor do psicanalista. Obrigado, professor. E essa questão que você colocou, por que que é importante, né, a pessoa saber que ela está sendo atendida por um psicanalista, né? Porque posteriormente você pode ser surpreendido com um processo por danos morais, né? Olha, ele estava me atendendo aqui, eu pensei que ele era psicólogo, ele se identificou como psicólogo, às vezes você nem se identificou, né? Então, como eu falei, não é porque ela não é ela é uma ocupação, né? Ela está prevista como ocupação, é permitido o seu exercício, né? Psicanálise é permitido o seu exercício, que nós, enquanto profissionais, nós não estejamos acima, né, de questões que envolvem o direito do consumidor, que envolvem o direito penal, e aí tem uma questão muito importante, que é o aspecto da confidencialidade, tá? Né? A questão da confidencialidade, e também do direito civil. Né? Então, isso é muito importante, né? Você deixar claro para o teu paciente ali, né, como vai ser a tua abordagem, né? Às vezes ele não quer aquela abordagem, às vezes ele tá procurando, digamos assim, outra coisa, né? O que trouxe ele ali, né, foi outras necessidades. Então, isso é bastante importante, né, ter esse diálogo. Então, quando a gente faz ali o enquadre, é bastante importante, né, que você tenha uma fala e estabeleça, né, os combinados, esclareça bem certinho. Eu vou passar a palavra para a Anne. Anne, pode falar? O microfone está fechado, Anne. Se você, acho que tem que abrir ali o microfone ali. Ou ele não está funcionando. Eu vou fazer o seguinte, Anne, enquanto você resolve o problema ali do microfone, se você não conseguir resolver, você pode colocar a tua questão no chat, tá? E daí eu respondo. Eu vou passar aqui a palavra, deixa eu ver quem está na vez aqui, a Conceição. Diga, Conceição. Boa noite, foi muito boa a sua fala hoje, professor. E é uma coisa que eu estava aqui pensando comigo, né? Eu sempre quis fazer a pós-graduação, mas não tive ainda a oportunidade de fazer, né? No caso da psicanálise. Mas eu faço análise, né? Então, me lembro de uma vez ter procurado uma psicanalista, né? Aí comecei logo no começo, primeira semana, primeira, segunda sessão. Chegou um momento que eu já não sabia mais quem era quem estava sendo a paciente, era eu, era ela, né? Porque eu chegava, só ela falava, né? Eu assim, agora isso não está dando certo, não. Por exemplo, eu procurei um outro e falei assim, e agora, o que, que eu faço? Né? A situação está assim, assim, não está dando, porque eu chego lá, ela traz a agenda dela para mim, né? Aí eu falei assim, acho que é melhor eu deixar. Foi quando eu desisti dela e procurei um outro. Mas era muito interessante, porque o papel estava se invertendo no sentido, acho que ela estava se esquecendo que o trabalho era dela, né? Não meu, né? É, Mas foi muito interessante. E isso a gente corre esse risco realmente, né? No momento da escuta, a gente falar, né? E pode acontecer a inversão dos papéis se não nos prepararmos direito, né? Acho que é muito interessante isso, assim, essa sua fala hoje foi muito, muito providencial, né? Para mim tem me ajudado muito. Né? tem uma coisa que a gente chama dentro da psicanálise que é a atenção flutuante, ou alguns falam neutralidade flutuante, né? Que é essa questão da atenção à escuta, né? A gente precisa da voz, né? E às vezes acontece, por exemplo, já tempos atrás eu estava conversando com uma amiga minha, ela estava indo com uma profissional e relatou a mesma coisa, né? Porque veja, às vezes uma interrupção, um questionamento pontual, ele é válido, né? Sobre um ponto de vista do, do analista, dentro quando ele é perceptível, né, que há uma situação que há essa necessidade, mas nem sempre cabe isso, né? Então, Uhum. você precisa dar espaço, né, para o indivíduo dar vazão, né, aquilo, para que o processo de E, transferência ocorra, né, senão é e muito difícil. uma coisa também que aconteceu é que ela começou a me dar diagnóstico.
né? Mal me escutava e começou a me dar diagnóstico, né? Para ver não está dando certo isso não, né? Mas a gente é muito interessante. Como, quem dá diagnóstico é o médico, né? Não o analista, né? Hoje também existe uma, como eu falei, uma verdadeira obsessão por diagnóstico, né? As pessoas se definem pelo diagnóstico, né? Eu sou bipolar, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Então, eu tenho déficit de atenção, eu tenho hiperatividade, então parece que todo mundo está se rotulando, né, por diagnóstico, né? Se você pega, por exemplo, o número do DSM lá, ele é gigantesco, lá você vai encontrar definição por uma série de coisas, né? Quando a gente trabalha com psicanálise, a gente sabe que o mais importante não é essa questão do diagnóstico, né? É a questão de você tratar o indivíduo, né? De você é, interpretar, né, o sofrimento, acolher esse sofrimento, interpretar esse sofrimento, para que você possa, a partir da escuta, né, e a partir da fala do indivíduo, ajudar ele. Então, nisso tudo, né, no percurso, você acaba percebendo que esses rótulos, eles não são mais importantes, né, porque, até mesmo porque a própria medicina, ela muitas vezes regride muito desses elementos, né? Cada revisão que tem no DSM, o pessoal retira termos, adiciona. Então, veja, é uma questão que não é um ponto, né, digamos assim, de consenso, né? Algo, por exemplo, que já esteja pré-definido. Então, acho que é preciso ir além do diagnóstico, né? Ir além da palavrinha diagnóstico, né? Precisa entender o ser humano, compreender o ser humano na individualidade, na sua integralidade. Eu vou passar aqui a palavra, deixa eu ver quem está na vez aqui. Wagner, pode falar, Wagner. Boa noite ao pessoal. Estão me ouvindo? Tudo Sim, bem? prazer em revê-lo, Wagner. O prazer é todo meu. É uma alegria, uma satisfação imensa estar com vocês aqui, não é? Quando você falou da criação, né, Instituto, eu fiquei muito feliz, muito mesmo. Por quê? Porque realmente você disse muita coisa certeira nisso, sabe, de uma razão assim excelente, porque se passa por instituições, se passa por pós-graduações, se passa por uma série de hoje de crivos de dinheiro, de poder, e a própria teoria psicanalítica, o próprio Freud, a própria análise em si, está sendo realmente sucateada. Eu vejo uma coisa terrível. Então, a falta de ética, a falta de consideração, está virando um mercado e que esse mercado leva a muitos erros, erros grosseiros, como até que falou a nossa colega. E isso sabe, precisa ser observado. Eu acho que você, ao criar uma instituição, né, está de parabéns. Dentro desse processo é muita responsabilidade, né? Porque você precisa ter um tripé sério. Eu acho que nós precisamos dos pares constantemente, constantemente. Nós precisamos da nossa análise dos nossos pares, das nossas discussões, dos nossos estudos, porque só isso fortalece a seriedade de um instituto, né? Então não é só ter um diploma e você precisa além disso, você ter esse tripé fortalecido. E tendo esse tripé fortalecido, eu acho que isso comunga com todos nós que queremos trabalhar seriamente nesse aspecto, dentro dessa linha de trabalho e de vida. Por quê? Porque nós vivemos em tempos realmente todo desse mundo líquido, desse mundo afastado de tantas coisas, e propriamente não se estuda, basicamente, realmente, e em totalidade, a teoria de Freud. Não se mergulha. Então, estudo Lacan, e estou estudando, né, seu aluno, né, Freud, não. É preciso entender as entrelinhas freudianas, é preciso buscar o doutor a partir dele, e a partir dele nós temos todo esse conhecimento desse mal-estar que está na civilização hoje do século XXI.
todos desnorteados e sem caminhos. Então, quando você pauta a criação, quando você pauta todas essas questões de instituição, você, olha, parabéns, meu amigo, porque realmente você cria, diante de uma necessidade ímpar, que todos nós queremos, viu? Ir para frente e comungar desse aspecto. É uma necessidade minha também. Não adianta eu estar sozinho, não é? E estar em uma instituição, já estive em outras instituições assim de associação, mas falta muita questão. Então, parabéns, Alessandro. Eu acho que está no caminho certo. Você tem profissionais excelentes aí do seu lado também, né, para participar, para realmente colocar isso daí nos caminhos e olha, nem sei mais o que te dizer, parabéns, viu? E muito obrigado por falar aqui. Eu que agradeço, Wagner, né? Wagner também frequentou, né, o curso de pós-graduação. É professor, não sei se ainda está atuando lá no Claretiano, mas até então estamos sim, lá. Né? A gente está passando por um momento meio turbulento na instituição, né, Wagner? Estamos lá. Então, você nunca sabe, né, no dia seguinte quem está e quem não está. Mas faço o convite para você, né? A ideia é ir construindo esse percurso, né, principalmente a partir do ano que vem. Eu acho que a gente precisa... A tecnologia, ela é mediadora. Nós trabalhamos com EAD, né? Eu trabalho ali no Claretiano já há 13 anos. Na época, né, que eu entrei, havia muito essa discussão, né, que os cursos presenciais são melhores que o EAD, etc, etc, etc. Tem curso que é melhor, tem curso que é melhor, mas tem muito curso presencial que é muito ruim, que é muito pior que um curso à distância. E o que determina, né, a qualidade de um curso, eu sempre falo isso, né, são as pessoas. Em qualquer lugar que você for, o que forma uma instituição são as pessoas, né? O que faz com que algo, digamos assim, tenha qualidade, funcione, são as pessoas. Então, a ideia mesmo é de construção, não é determinar, por exemplo, não, né? Então, é trazer as pessoas, é criar círculos de leitura, né, para que a gente possa retornar a ler um pouco Freud, discutir um pouco Freud, né? Um círculo de leitura é diferente, né, de uma sessão de coletiva de supervisão, onde a gente vai discutir casos, etc. Então, ir construindo isso aos poucos. Então, aqueles que realmente tiverem interesse, né, venham, né, vamos pensar junto, né, então, se aproxima, vê como é que é, né, às vezes o pessoal vai com olhar de curiosidade, né, então tem esse olhar de curiosidade, venha, então a ideia mesmo é fazer uma discussão democrática mesmo, né, as pessoas aqui, tem pessoas aqui que me conhecem há muitos anos, né, eu tô vendo aqui a Thalita, né, a Thalita trabalhou comigo na Rede Pública há muitos anos, minha amigona, ela sabe, né, que essa questão democrática é muito forte. Eu não consigo construir as coisas se eu não construo a partir do diálogo, ou se eu não construo partilhando, né? Então, fica o convite, Wagner. Você, como é um colega de trabalho, para ir construindo aos poucos junto com a gente também, tá? Deixa eu ver aqui quem está na sequência. Pessoal, prometo que quando for 21h30 em ponto, eu passo o forms para vocês acelerarem a presença. Deixa eu ver aqui, tem bastante gente aqui. A Anne, não sei se a Anne conseguiu resolver o problema do microfone, Anne. Estava ali primeira, ainda não. Wagner já falou. Ana, pesquisa de cinema. Boa noite para todos. Eu peço desculpa, eu estou com um problema na câmera aqui, não consigo abrir. Primeiro, obrigada, professor, pelo convite a participar, muito esclarecedor. Como professora, cada informação, cada ponto que o senhor trazia me fez pensar o quanto seria importante na formação docente esse aprofundamento dessa questão da psicanálise, né? Porque quem trabalha com pessoas, na área da saúde, na área da educação, mas na formação docente, eu acho que traria, talvez, até a identificação e a valorização de uma forma diferenciada de qual é o nosso papel, né? A ampliação desse conhecimento, o nosso conhecimento, autoconhecimento, para saber em que medida você vai trabalhar esse processo de ensino-aprendizagem, com aquele
conjunto de alunos que estão ali, entender essas realidades diversas que a gente trabalha e nos entender também nesse processo, né? Como a gente constrói toda essa abordagem que vai promover, em alguma medida, os diversas aprendizagens. E a gente precisa conhecer esse universo. Hoje, depois de muitos anos, eu nunca trabalhei com tanto diagnóstico. Todos os dias nós recebemos diagnósticos e diagnósticos. E o mais curioso, quando o médico, o profissional não dá, a família chega com diagnóstico, mas ele tem esse problema. Ele tem déficit, eu quero que ele medique, eu quero que ele fique com mediador, eu quero... E eu vejo alunos que estão ficando doentes diante de tantas abordagens que são da própria família, de limitar o processo deles de crescimento. Não vamos negar que existam realmente problemas, que existem laudos, que existem abordagens que são necessárias, mas a gente está num momento, acho que muito preocupante da educação, das relações humanas, né, da relação das pessoas com as questões pessoais. As pessoas estão ficando enquadradas em alguns diagnósticos, não tem como fugir dessa palavra, né? Seja no ensino superior, ou nos anos finais, ou no ensino médio, e aí elas se justificam o tempo inteiro para não resolver questões práticas do dia a dia, do cotidiano, por estarem laudadas ali, embasadas num diagnóstico ou numa situação que foi colocada para elas. Nós, professores, recebemos fichas com alguns questionamentos para que a gente crie a análise daquele menino, que vai ser encaminhado para o neurologista, que eles falam, ou para o psicólogo ou psiquiatra, e às vezes a gente nem tem condição de fazer essa análise, porque a gente está ali há um tempo com o menino e não sabe de todo o contexto que ele vive, né? Então, eu acho, pensando especificamente para a minha área como docente, dentro da formação da licenciatura, essa questão deveria ser muito fortemente abordada, deveria fazer parte amplamente. A gente sabe que tem lá, quando você passa pelas disciplinas da didática, das disciplinas da didática, as abordagens são muito superficiais. A psicologia da educação é muito pouca para a gente entender esse contexto todo. E saber dessas diferenciações é importante para a gente também atuar. Mas eu acho que é fundamental, dentro de um caráter humanista que a própria profissão propõe, porque quando você acolhe o outro no processo de troca, de aprendizagem, se você não tem esse caráter humanista no sentido mesmo dessa troca, de enxergar o outro e de se ver nesse processo também de troca, né, seria importante que a gente embasasse melhor teoricamente nisso e que houvesse troca mesmo. Quem está ali nesse contexto da docência, como que vê esse caráter do aluno, daquela pessoa que está ali aguardando alguma coisa, ou querendo alguma coisa, ou impostamente colocada ali, mas como que a gente lida com essas questões pessoais? A gente tem um universo muito grande na nossa frente ali, e muitas vezes a gente não consegue compreender tudo que envolve esse processo, né? Da família, das relações da criança, desde pequenininha até ela chegar na adolescência e até na fase adulta. Nas universidades está uma coisa muito séria essa questão dos laudos, eles justificam o tempo inteiro que não posso fazer, não posso entregar, não posso resolver, porque eu tenho um laudo disso ou daquilo. Então, elas estão fugindo de uma realidade. O laudo pode existir, a questão pode existir, mas de que forma a gente pode saber abordar ou compreender um pouco desses processos que os adolescentes, os adultos estão vivendo aí, né, e a gente também aprimorar a busca por esse autoconhecimento naquilo que a gente se propõe a desenvolver com outras pessoas, né? Então, acho que na formação docente seria muito importante essa abordagem bem abrangente, como um fator de exigência mesmo, para a gente ter pelo menos a noção exata de como que a gente poderia embasar de uma melhor maneira, ou de uma melhor forma, esse caminho de trabalho com as outras pessoas, né? Então, obrigada pelo convite, pelo aprendizado de hoje. Eu que agradeço. Eu espero que vocês retornem nas outras palestras da semana, né? Amanhã a gente vai ter o Sérgio, né? O Sérgio é um psicanalista com muita experiência, já trabalha há muitos anos, né?
foi meu aluno lá no Claretiano também, e é uma pessoa que tem muita experiência, né? São décadas aí de experiência. Então amanhã ele vai falar sobre um tema que eu particularmente não conheço, né? A questão da psicanálise ali, acho que é voltada para pensando essa questão do bebê, né? Então vai ser algo muito interessante. Amanhã eu vou estar aqui como aprendiz, né? E tentando, né, absorver o máximo possível, né? Então é interessante a gente ter esse momento de partilha. Eu vou passar aqui, eu vou inserir já o link do Forms de presença para vocês irem preenchendo, tá? Então, ó, coloquei aqui no chat, podem acessar e preencher. São poucos dados, tá? Acho que são só 3 informações ali. Acho que é nome, data e a palestra de hoje. E eu vou passar aqui a palavra para o Cláudio. A Anne aqui levantou a mão, não sei se ela levantou por engano, mas estamos esperando aqui. Né? Qualquer coisa, você abre o microfone e faz a pergunta aí. Cláudio, pode falar. Professor, boa noite. Boa noite, meu querido. Tudo bem, Carlos Tudo bem, Colega? Professor, é uma área muito interessante, realmente, né? Eu já tinha comentado com o senhor numa outra ocasião sobre isso. Eu queria que o senhor dissesse com relação a essa formação psicanalítica. Para quem não é da área, para quem, né, é formado em outras áreas do saber, o senhor sugere, eu até coloquei aí num comunicado, né, que eu achei na Uninter um curso de psicanálise, duração de 4 anos, se o senhor puder depois dar uma olhada na grade curricular, de que nós tivemos esse encontro no nosso grupo de pesquisa, se o senhor puder dar um retorno se é bom ou se é ruim, seria interessante. O senhor acha que essa seria uma formação realmente inicial importante? Ou que tipo de formação que o senhor acha, né, que seria viável para que se comece essas questões de aprofundamento da psicanálise? O que o senhor acha? Um curso de graduação seria o início fundamental? Eu sou de opinião que não, tá? E essa não é uma opinião minha, é uma opinião que é partilhada pela maior parte dos colegas, e veja, eu tô dentro da universidade, né? Então, de certa forma, eu poderia ter uma visão diferente. Por quê? Porque, como eu falei para você, o processo de formação, ele é muito singular, ele precisa ser contínuo, e qual é o elemento, por exemplo, que eu vejo, eu não estou falando que o curso de graduação 4 anos lá vai ser um curso ruim, mas qual que é o elemento, por exemplo, que eu vejo, que para mim, por exemplo, é um elemento que faz muita diferença, que é o engessamento curricular. Você vai estudar numa instituição durante 4 anos com um currículo pré-definido, engessado, que não vai ser alterado nesse percurso. Então, vão ter muitas questões, por exemplo, que não serão abordadas. É impossível um curso dar conta, por exemplo, de toda essa complexidade. E no percurso de formação singular, que você vai fazendo, aos poucos, né, você vai se formando. Então, você começa lá lendo Freud, né, que é a base de tudo, né, a base, o princípio de tudo, e você vai buscando nessa formação de forma, como eu mencionei aqui, de acordo com aquilo que você tem mais necessidade naquele momento inicial. Então, se no momento inicial, não, eu só quero estudar, não estou interessado ainda na clínica, vai se aprofundando um pouco mais na teoria, né? E você vai delineando esse percurso, né? Aonde? A instituição que você vai escolher, você busca conhecer, né? Então, às vezes lá na Associação Brasileira de Psicanálise, às vezes no Centro de Estudos Psicanalíticos de São Paulo, que também é muito bom. Tem várias instituições que são muito boas, né? Tem vários institutos, tem várias associações, mas aí eu defendo essa ideia do percurso da singularidade, do percurso singular, porque você não fica engessado dentro de um único currículo, né? Ou seja, isso permite com que você transite e você, inclusive, consiga otimizar o teu tempo de estudo com questões que, às vezes, são mais relevantes para aquele contexto inicial do que um curso de graduação traria. Então, só que a questão não é essa. Por exemplo, se o curso de graduação se coloca como mais um curso de formação, tudo bem, mas o que está sendo proposto é que o curso de graduação habilite o profissional. E a gente sabe que não vai habilitar, porque nenhum curso vai ser capaz de habilitar. Um único curso. Se o próprio Sigmund Freud, que é o criador da psicanálise, disse que a formação ela precisa ser contínua, né? Que o indivíduo precisa fazer análise, que ele precisa ter essa discussão entre pares. O que é a institucionalização de um curso
vai trazer de positivo para a regulamentação do exercício da psicanálise. Então, não sou contra cursos de graduação. Não devem existir cursos de graduação. Não, pode oferecer. Só que ele vai ser um percurso formativo como qualquer outro. Se você quer dedicar 4 anos num percurso formativo que você vai escolher numa instituição, dentro de uma matriz curricular, você vai estar escolhendo o teu caminho. Né? Agora, daí, de só aquele caminho ser o único possível para você exercer psicanálise, aí eu acho que já, né, já não é bem por aí. E eu não estou sozinho nessa opinião. Né? Tem muita gente muito mais experiente, que tem muito mais conhecimento do que eu, e que defende a mesma posição, e que está dentro da universidade. Eu entendi, professor. Né? A minha dúvida é se, por exemplo, essa poderia ser o início. Você acha que seria um bom início para você? Porque, assim, eu acho que me daria uma base teórica para começar a pensar e aprofundar em muitas coisas. Então, perfeito. Essa é a ideia que eu defendo. A ideia é de que você trace o teu percurso, é a singularidade. Se você acha que esse curso ele vai, digamos assim, trazer aquilo que é necessário para você nessa formação inicial, perfeito. Isso que eu falei, eu não tenho nada contra o curso de graduação em psicanálise. O que eu defendo é que ele não seja um critério habilitante. Ele não pode ser o único percurso formativo, porque senão você fica refém de um currículo, você fica refém de uma instituição. Né? Então, se você acha que esse percurso para você é o melhor nesse momento, aí a experiência é o que vai trazer a resposta para saber se você estava certo, se você não estava tão certo, se foi bom, se foi ruim, se foi proveitoso, se não foi proveitoso. Tá? Então, é isso que eu coloco. Acho que cada um tem que construir esse percurso formativo dentro daquilo que acha que é melhor, que é mais necessário, que vai agregar mais naquele momento. Tá? Então, o meu único questionamento não é que o curso de graduação não seja uma possibilidade, mas que ele seja habilitante. Eu acho que aí você fica refém, né? E aí, eu acho que todo o legado freudiano vai por água abaixo, né? A partir dessa visão. Vai ser reduzido a uma visão institucional, mercadológica, e aí vai contra, né, os próprios princípios basilares aí da psicanálise. Mais alguma questão, pessoal? 21 horas e 29 minutos. Mas fica tranquilo, Cláudio. Se você achar que é um percurso, por exemplo, que para você vai agregar, vai somar, olha, vai fundo e daí você compartilha com a gente, né? Como a gente convive, né? Temos um convívio, aí você vai partilhando da experiência, como que está sendo. E também, né? Se for uma experiência que vai estar sendo transformadora, né? Também vale a pena compartilhar. Acho que a gente não pode também se munir de um preconceito, né? A respeito disso, né? Eu vi por acaso pode até, ser uma fonte formativa. Eu vi até por acaso, professor, num panfleto, estava sendo distribuído, e aí, né, quando eu fui olhar as graduações, eu falei, é a primeira vez que eu vejo num panfleto, não assim, numa divulgação de graduação, esse curso. Aí eu entrei no site para saber mais detalhes, né, e vi que lá tem disponibilidade. Né, e agora, né, ouvindo a fala do senhor, aí justamente é que me veio essa pergunta. Né, eu acho que no meu caso, né, que assim, tem alguma ideia, né, da psicanálise, mas nada que seja de profundidade, nada, né, eu acho que seria assim, um bom início, não o único, mas seria um primeiro passo, acho que importante, né, se fosse o meu caso, se fosse o caso, né, da gente aprofundar totalmente. Perfeito. Mais alguma questão, pessoal, que vocês queiram trazer? Senão a gente vai encerrando. Júnior. Professor Reina, rapidamente, na tentativa de uma pequena contribuição, eu faço uma reflexão a partir da minha graduação em filosofia pelo Claretiano, que me possibilitou essa tentativa de uma melhor abertura de tela mental para a realidade mundial, e principalmente no Brasil, onde eu vivo. Né? Lamentavelmente, o censo de 2023 não está tão distante da nossa atualidade.
classificou a qualidade das universidades brasileiras como sendo uma qualidade péssima diante do cenário internacional. O Brasil está entre os últimos em termos de qualificação profissional em nível universitário, onde profissionais são literalmente jogados, lançados no mercado de trabalho, sem a menor capacidade prática, praxis, de atender o seu cliente com aquela responsabilidade intelectual resolutiva do problema que o cliente procura o profissional. Eu fui agraciado, eu sou agraciado por ter me formado em filosofia, bacharelado pelo Centro Universitário Claretiano. Eu passei por outras universidades, eu tenho outras formações, mas o Claretiano, eu posso dizer que eu me senti bem formado em filosofia. Eu não posso dizer com relação às outras. Eu tive que aprender a duras penas na praxis, depois de formado. E, em termos de psicanálise, tão complexa, como o senhor disse, para lidar com o inconsciente, o intangível, a saúde, aquilo que é mais profundo no ser humano, eu me pergunto, será que a universidade estaria realmente apta a tornar o profissional apto a lidar com o ser humano? Sendo que nós temos muitas das instituições, comunidades psicanalíticas sérias, que, como o senhor diz, prepara ou encaminha o psicanalista em formação anos a fio. Aqui em Goiânia nós temos a Fazenda Freudiana. Começa a considerar o aspirante a psicanalista depois de uma década de estudo naquela instituição. Obrigado. Muito obrigado. É que aí que tá, né? Quando a gente pensa nessa questão da universidade, a gente não pode botar todos os gatos no mesmo saco, né? É diferente, por exemplo, um indivíduo que fez engenharia, que ele vai ter uma base e, se ele quiser, ele pode exercer a profissão dele o resto da vida, não fazendo mais nenhum curso, que a base que ele recebeu lá, né, vai dar para ele subsídio, né? É lógico, ele não vai evoluir, ele não vai, enfim, ter acesso, né, a novos conhecimentos, né, se aprimorar, mas a psicanálise é diferente, por isso que eu falo, às vezes, a graduação ali, ela vai ser uma formação dentre muitas, porque ela é uma formação inicial, e você tocou num ponto que é muito interessante. Eu, por exemplo, eu fiz a minha licenciatura na Universidade Federal do Paraná, aqui em Curitiba, e quando eu fui fazer a parte da prática de ensino, eu fiz 80 horas de prática de ensino. Hoje, os alunos do Claretiano têm uma carga horária de 400. É muito maior do que eu fiz. E essas 400 resolvem o problema? Não, não é a quantidade, mas foi a experiência. Eu demorei muitos anos para aprender que algumas coisas davam certo, né, do ponto de vista metodológico, prático, outras coisas não davam certo, trocando ideias com os meus colegas mais experientes. Pô, puxa vida, o que você faz? Né? Por que na tua aula as coisas fluem melhor, na minha não? E aí você vai aprendendo que não é só conhecimento, que envolve relação interpessoal, que envolve a questão emocional, socioemocional, na verdade, né? E envolve muitos outros elementos que transcendem a mera teoria. Então, se nós temos essa perspectiva de que a formação precisa ser continuada, e aí, por isso que eu falei que não dá para colocar todos os gatos no mesmo saco, porque nem todas as profissões são iguais. Mas se na psicanálise precisa formação continuada, então, necessariamente, aquele espaço não precisa ser o espaço privilegiado, o único, né? Habilitante, como eu disse. Ele pode ser um dentre muitos. Né? E aí, os indivíduos podem escolher como eles vão fazer esse percurso. Então, existe uma particularidade. As coisas não podem, né? A gente não pode comparar diferentes profissões e acreditar que, de certa forma, todas elas vão operar da mesma forma. Então, dentro, né, dessa perspectiva, um caminho, né, de singularidade que o indivíduo vai construindo, eu acho ele muito mais rico, né, sob o ponto de vista em que você também
vai se autodescobrindo, vai se autoconhecendo, vai trocando, vai buscando, e por aí vai, né? E vai aprendendo também, com os próprios erros, né? Também, isso também faz parte, né? Mas é um único percurso, né? Então, por isso que eu falei, como se você quer fazer com formação inicial, não tem nenhum problema. Mas eu acho problemático quando você tem, para a psicanálise em si, um único caminho habilitante, né? E aí a gente olha para a história da psicanálise e a gente vê que a maior parte dos psicanalistas que revolucionaram a psicanálise não eram pessoas que tinham um canudo, né? E que não é necessariamente isso, né, que vai fazer com que você seja um bom profissional. Vide o exemplo do médico que eu citei, né? Você chega no consultório, faz a consulta, o diploma está pendurado na parede. Teria sido ele um bom aluno? Teria sido ele um péssimo aluno? Teria sido mediano? Você não sabe, né? O mais importante ali é como ele vai desenvolver essa relação, né, com você. Como ele vai tratar o seu problema. Né? Qual o nível de conexão que você vai estabelecer com o profissional, nível de interesse e de satisfação também, né, com relação ao tratamento que você está recebendo. Então, mas são questões, veja, essa questão é uma questão polêmica, tá? É uma questão que está em discussão. Nem todos nós pensamos da mesma forma. Tem muita gente que pensa de forma diferente. Enfim, vai existir. Acho que cabe colocar os diversos pontos de vista e analisar aquilo que pode ser melhor para a própria psicanálise, né? Pessoal, acho que é isso. Então, eu queria agradecer muito a todos vocês, tá? Quem não conseguiu responder o Forms não tem problema, o Meet coleta ali a presença de vocês. Amanhã, às 20 horas, temos a palestra com o professor Sérgio. Eu vou estar aqui também assistindo, vou apresentá-lo a todos vocês. Então, desejo a todos vocês uma boa noite, um bom descanso. Agradeço de coração a participação de todos vocês aqui comigo essa noite. Tá bom? Então, um abraço. Até mais, pessoal. Até mais. Prazer foi nosso.